Olá, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial e da Astral TV. Eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga e comunicadora da rádio que toca a sua vida. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, que inclusive pode estar bloqueando o fluxo da abundância, da felicidade, da alegria na sua vida. E você pode estar entendendo que você está manifestando errado, que a sua vibração não está alinhada, que os deuses não estão atendendo os seus pedidos. Mas, na verdade, o que pode estar acontecendo é um comprometimento do seu amor próprio, da sua autoestima. E por isso, esse programa vai unir espiritualidade e amor próprio. Com essas duas ferramentas maravilhosas, eu tenho certeza que a sua vida vai fluir como nunca antes. Por quê? Não basta você ritualizar, acender incensos, recitar mantras, fazer orações, praticar de uma forma, disciplinada a sua religiosidade, se você não cultua o altar mais sagrado, que é o templo aonde habita a sua alma, o seu corpo, a sua vida. Se você não se enxerga como um ser sagrado, dificilmente as coisas que são realmente importantes vão sustentar na sua vida. E existe um problema seríssimo nisso, porque muitas vezes a gente entende que espiritualidade é uma entrega incondicional, onde o nosso sofrimento é usado como uma moeda de troca para merecer o reino dos céus. Mas será que é isso mesmo que a espiritualidade quer de nós? Uma vida de pouco brilho, uma vida onde os nossos esforços parece que são em vão, onde fazemos o nosso melhor e recebemos o que em troca? Mais luta, mais batalha. E aí até parece que Deus não está escutando as nossas orações. Mas eu tenho algo para te dizer. Não é isso que está acontecendo. Você está enganado. Muitas vezes, esses desafios que estão te envolvendo são apenas portas, oportunidades para que você aprenda a se amar, a se posicionar. E tudo isso reverbera através de uma autoestima bem trabalhada. Porque não existe espiritualidade sem amor. Imagina espiritualidade sem amor próprio. Porque tudo começa com a gente. Então, se você nunca ouviu isso, eu estou aqui para te falar. Você é um ser sagrado. Você é criação do amor. Então, como pode você vivenciar a sua vida sem cultivar o seu amor próprio, a sua autoestima, sem saber colocar limites, sem saber se respeitar? Então, a espiritualidade, ela precisa sim que você tenha uma postura firme, que você tenha autoconfiança, que você tenha brilho no olho, paixão pelo seu dia a dia. Mas isso às vezes é corrompido por um viés de que a doação, a entrega, precisa vir de uma forma que abafa a nossa vontade, o nosso querer. E eu aposto que você conhece, ou até mesmo você é essa pessoa gentil, caridosa, que faz tudo por todo mundo, mas parece que a vida não anda. Já aconteceu isso com você? Comigo já. E eu percebi que a vida não estava caminhando da forma que eu gostaria, não era porque era punição de Deus. Não era porque tinha inveja, tinha pessoas com olho gordo em cima de mim, mas simplesmente porque eu tinha um problema. E às vezes você pode se identificar com ele. O problema de não merecimento.
Quando a gente não se acha digna de uma vida leve, de uma vida feliz, de uma vida confortável, essa vida não vem para nós. Porque você vai experienciar no seu dia a dia o reflexo das suas crenças, o reflexo daquilo que vibra dentro de você. E isso pode ser confundido com ações, inclusive boas, né? Como, por exemplo, você sempre está disposto, sempre está disposta a ajudar as pessoas que estão à sua volta, sempre aquela pessoa da família a qual estende a mão para todo mundo, mas quando é a sua vez, parece que você se sente abandonado, parece que você se sente abandonada. Poxa vida, será que é a injustiça que você está vivendo? Às vezes não. Às vezes é simplesmente porque você pensa que não pode receber ajuda, que você não pode atrapalhar a vida do outro, que a sua vez não merece, né, ter espaço. Então você coloca as pessoas à sua frente e os seus sonhos vão ficando de lado, as suas prioridades, as suas vontades. Só que existe uma máscara aí que está ocultando a verdadeira face de tudo isso, que é a máscara do bonzinho, do caridoso, do gentil, mas que esconde, na verdade, um problema de poder pessoal, de autoestima, de amor próprio. E aí você faz tudo isso usando a bondade como uma vestimenta, mas na verdade você está se escondendo. Você está se escondendo de você mesmo. E com isso, o que acontece? As coisas boas até podem chegar para você, mas você não tem energia o suficiente para sustentar. E muitas vezes, sabe o que acontece também? Você compra um carro, no outro dia você bate o carro, acontece um problema que precisa daquele dinheirinho exato que tinha sobrado, porque você aprendeu que precisa de sacrifício, que precisa de esforço, que você não pode fazer uma vida feliz porque tem que estar ali sempre na luta, no castigo. E a espiritualidade não é isso. A espiritualidade, ela é vivida dia após dia, com essência, com verdade, quando você está em conexão consigo mesmo. Porque a sua jornada de alma, ela tem a ver com o quanto de amor você se dá. E isso é tão grande que transborda na vida das pessoas. E não o quanto você se coloca em sacrifício, em anulação, para que as pessoas passem por cima de você, para que você se entenda como bom. Então isso gera uma confusão. É como se, nossa, mas eu estou fazendo tudo certo. E por que não está funcionando? Porque você está usando essa gentileza, essa caridade, essa doação, essa entrega de uma forma que está escondendo a verdade, que é a dependência emocional. Você não está fazendo porque é bom. Você está fazendo para ser aceito. Você está fazendo para ser bem visto, para ser bem vista, para ser querido, para ser querida, para ser amado, para ser amada. E não por autenticidade. Então, toda vez que você insistir em ser melhor para as pessoas e se deixar em último lugar, você está mentindo para você e para essas pessoas. Porque a sua vida é reflexo daquilo que você é. O quanto de sucesso, de alegria, de amor você experimenta no seu dia a dia. Isso tem a ver com o quê? Com o amor que você se dá. Porque a energia, ela não mente. Ao passo que você se cuida, se ama, se protege, você começa de verdade a enxergar você como um templo sagrado. Isso vai refletir, sabe como? Nos seus hábitos. Você vai comer coisas mais saudáveis. Você vai assistir coisas que vão trazer informações edificantes para o seu espírito. Você vai falar sobre coisas nobres. Você vai se envolver com pessoas que querem de verdade o seu bem e não a sua
utilidade apenas. Você vai começar a se envolver com pessoas que te respeitam, pessoas que têm interesse sincero em você. Sabe por quê? Porque esse interesse começou de dentro para fora. E veja, quantas pessoas vocês conhecem que exercem uma religiosidade, mas você chega do lado daquela pessoa e fala, meu Deus, só sabe reclamar, só sabe falar mal da vida dos outros. Será que ir na missa de domingo faz de você uma pessoa que realmente exerce a espiritualidade? Uma vez que a sua postura no dia a dia é totalmente contrária, é importante a gente separar o que é espiritual daquilo que virou uma rotina. Você ler o Café com Deus Pai segunda de manhã, fazer evangelho no lar, recitar mantras, não vai elevar a sua vibração se você não tem respeito por si mesmo. Isso não vai comprar nenhuma casinha no plano espiritual para você. Mas quando você está verdadeiramente conectado com a sua essência, trabalhando a favor do seu aprimoramento moral, com dignidade, aí sim você está exercendo a autoestima. Também é bem confundido essa questão da autovalorização com prepotência, com arrogância, com vaidade. E não é isso que eu quero trazer aqui para vocês. É muito pelo contrário. Quando a gente usa essa forma de ver a vida, o que a gente gera nas pessoas? A gente acaba trazendo para a vida delas um peso, a gente acaba trazendo para a vida delas humilhação, a gente acaba trazendo para a vida das pessoas coisas horríveis, porque estamos nos apropriando de um espaço que não é nosso por achar que o mundo gira em volta do nosso umbigo. E isso não é amor próprio. Isso não é autoestima. Isso é arrogância, isso é distorção, isso é ego, isso é egoísmo. Agora, ao passo que você se ama, sabe o que você faz? Você, inclusive, tem mais empatia pelos outros. Você coopera com a vida das pessoas à sua volta sem peso para você e para ela. E tudo à sua volta começa a melhorar. Porque você está realmente alinhado com a sua alma, que foi criada pela fonte divina de amor. E como que você pode exercer a espiritualidade sem amor próprio? Sem consciência do grande valor que você tem. E aí você não consegue colocar limites, você fica numa relação horrível, aonde você está sendo sugado, sugada, você fica num trabalho que não tem nada a ver com você. E às vezes você até ganha dinheiro, mas esse dinheiro não rende. E aí o que acontece? Vai culpar as pessoas. Ah, mas é porque eu tenho que parar a minha vida para cuidar de fulano, para cuidar de ciclano. E ainda joga a culpa da falta da sua autenticidade, da falta do seu posicionamento diante da vida, nas costas das pessoas que você deu espaço. Muitas vezes você se ofereceu. Porque uma vez que a gente coloca limite, dificilmente ele é ultrapassado. Porque a gente vai falar não uma vez, não duas, não três. E o outro começa a entender que ali ele não vai poder montar. E isso também é generosidade. Isso também é ter compaixão por você e pelo outro. Porque quando você para a sua vida para resolver a vida da outra pessoa, você está deixando que ela viva o próprio processo. Então, você, além de estar atrasando a sua vida, também pode estar comprometendo a evolução espiritual do outro. Porque se o outro tem desafios para serem vencidos, são respostas de ações que ele cometeu outrora.
E aí você quer pegar essa bagagem para você? Ou pior, né? Você nem coopera com o outro, ainda gosta de julgar como o outro deve viver. Simplesmente para não olhar para a própria vida. E usa o nome de Deus para falar, ai, mas Deus não gosta disso. Não existe nada fora de Deus. Nada. Então, por que que você imagina que você é algo fora disso? Que não merece respeito, que não merece acolhimento, que não merece vez de fala. E também de achar que o outro não é o bastante ao ponto de tudo precisar de você. Então, saber qual é o seu lugar na sua vida e trabalhar devagar, mas de forma coerente, coesa, respeitando o seu tempo, os seus ciclos, o seu momento e o momento das outras pessoas, é de fato exercer a espiritualidade no dia a dia. Então veja que muitas vezes é mais simples do que a gente pensa. Porque não é só sobre saber versículos de trás para frente, saber falar em sânscrito, saber fazer, né, magias, rituais e tudo mais. Isso faz parte também. Mas você é um ser espiritual da hora que você acorda, a hora que você dorme, todos os dias. Então a espiritualidade, ela existe a cada batida do seu coração. Quando você mente, quando você fala a verdade, quando você é ético, quando você não é, quando você negligencia a sua saúde por pequenos prazeres ou porque você está numa vida corrida demais para se olhar. Isso reforça qual é a qualidade do seu estado vibracional, que por consequência, estado do seu espírito. Muitas doenças que temos hoje é comprometimento de planos superiores que vai densificando, densificando, densificando até chegar na matéria. Mas prefere não olhar para isso. Prefere continuar fazendo de conta que nada está acontecendo e de que você está fazendo tudo certo. Ah, mas eu não bebo, mas eu não fumo, mas eu não roubo, mas eu não mato. Tá, mas você se ama? Você cuida de você? Porque só quando você conseguir fazer isso, mostra que você está realmente conseguindo exercer uma das frentes da espiritualidade. Porque não tem como você entregar para o outro aquilo que você não tem dentro de si. Mas a boa notícia é que a autoestima não nasce com a gente, ela é construída a partir do autoconhecimento. Não tem autoconhecimento sem autoobservação. Não tem como você desenvolver uma espiritualidade sincera, conectada, sem olhar para dentro, sem se reconhecer como um ser de luz e, sobretudo, abraçando e acolhendo as suas sombras, os seus medos, as suas dores e as suas imperfeições. Não precisa levantar uma bandeira, né, com os seus defeitos escancarados para falar, olha como que eu tenho orgulho de ser, sei lá, né, o que pode ser. Não precisa ser assim, mas você precisa pegar na sua mão, precisa se encorajar, precisa se desafiar a ser um pouco melhor, precisa entender que todo mundo está aqui para o mesmo propósito, para sair daqui um pouquinho melhor do que entrou. Mas se você esquece de você no meio dessa jornada, é sinal que você não está cumprindo a sua missão espiritual. Então, o primeiro passo para que a gente possa exercer uma espiritualidade sincera é nos olhando nos nossos próprios olhos, com generosidade, com amor, mas também com rigidez quando é preciso.
olha, esse caminho aqui é o melhor para mim. E dentro desse caminho, eu vou precisar seguir determinadas regras, caso contrário, eu não vou alcançar. Então, também é saber se colocar limite. E dessa forma, você vai conseguir seguir o seu propósito, ao passo que você também coopera com a vida das pessoas. E no seu mapa astral, tem pontos interessantíssimos que pode estar, inclusive, sendo acentuado essas questões de distorção de imagem. Tem um planeta que fala muito sobre isso. O nome dele é Netuno. Netuno, se está aspectando, ou seja, se está interagindo de uma forma desafiadora com o seu ascendente, pode te fazer ter uma percepção meio distorcida sobre a sua autoimagem. Se Vênus ou Sol está na sua casa 12 do mapa, você pode ter dificuldade de expressar a sua originalidade, né, a sua autenticidade, quem você é, e também comprometer um pouco do seu senso de valor. Peixes na casa 2 também traz uma certa dificuldade de ter clareza dos próprios valores. Mas a boa notícia é que tudo no nosso mapa astral tem a sua luz e tem as suas sombras. Então, caso você esteja se identificando com essa pessoa que não tem tanto autoestima, tanto poder pessoal, eu estou aqui para te ajudar a enxergar valor aonde você ainda não entendeu que realmente é precioso, que é raro. Você sabia que o seu mapa astral é um diário que a sua alma escreveu para você antes mesmo de você nascer? E se você entrar em sintonia com isso de uma forma realmente edificante, você extrai dali informações preciosas ao seu respeito, que ao praticar essas energias que nasceram com você de uma forma intencional e bem direcionada, devagarzinho você começa a ter uma relação muito melhor consigo mesmo. Porque você para de se basear nas outras pessoas e começa a olhar para si. E aí sim, você vai ver que vai fazer muita diferença as suas práticas espirituais que você já faz, caminhando junto com o seu amor próprio. E para você ter acesso a essa leitura, é muito simples. Você pode me chamar lá no Instagram, @aprendendo com as estrelas, ou no meu site, gabiestrela.com, ou até mesmo pelo meu WhatsApp, que é o 11 97993 1573. Vai ser uma alegria para mim te guiar nessa jornada. Gratidão.